Se veja como Deus te vê. Como você se vê, hein? Quando você se olha no espelho, como se vê? Como um valente? Como uma pessoa de valor? Como um conquistador? Ou como um derrotado, uma derrotada? Você se vê como alguém inválido e infeliz? Agora outra pergunta, e Deus, como será que te vê? Será que você se vê como Deus lhe vê? Deus nos vê pelo que podemos ser e não pelo que somos. Deus não atenta para a aparência nem para a estatura, mas Deus vê você como uma pessoa de valor, sem se importar com as circunstâncias da sua vida hoje. Ele olha para você e diz: você é valente, você tem valor. Deus vê você como alguém que é valente e Ele quer fazer de você um conquistador, uma conquistadora, tirando do seu coração todo sentimento contrário. E você precisa confiar em Deus, porque as armas da incredulidade e do medo não são as armas de Deus. Abra o seu coração e passe a ver como Deus vê. Deus te vê com todo sofrimento, mas vê além disso. Vê você como um vitorioso, como uma vitoriosa. Deus escolheu você para ser canal de bênção onde você estiver. Mas para que isso aconteça, você precisa crer na palavra de Deus. Só assim será um conquistador, uma conquistadora. Quando a palavra de Deus vem até nós, ela nos orienta, nos dá direção e a visão para as nossas vidas. Creia na palavra de Deus. Ele está falando ao seu coração neste momento, confirmando que Ele quer estar com você, que você tem valor, que você é valente. Não fique se rebaixando ou se inferiorizando. Não se martirize. Se olhe como Deus te olha, como vencedor, como alguém capaz e não menos que ninguém. Deus nos vê de uma maneira especial, como alguém que sofre as lutas dessa vida, mas como alguém capaz de vencer todas elas. Então se olhe assim, se veja assim, como alguém de quem se orgulhar e não como um derrotado, como uma derrotada. As coisas não são fáceis, eu sei. A vida não é tão simples ou fácil, mas se olhar dessa forma, com olhar de vitorioso, vitoriosa, torna tudo mais fácil, menos dolorido, entende? Amigo, amiga, fazendo dessa forma, você consegue enxergar os recursos de Deus. Deus quer que você veja os recursos dele e não os seus, pois quando ele está conosco, nos dá autoridade e os recursos. Quando você crê e dá o passo de fé, Deus dá os recursos que levará você à vitória. Por isso, reconheça que a fonte dos recursos não está em você, mas em Deus. Seja você também um conquistador. Coloque-se à disposição do Senhor, pois Ele está olhando para o teu coração e está ministrando uma palavra de vitória. Se você crer e aceitar, Ele vai te dar todos os recursos e você será uma conquistadora, um conquistador. Posso perguntar novamente? Eu vou perguntar novamente para você. Como você se vê? Após ouvir a palavra de Deus nesta manhã. Oremos. Senhor, nós precisamos que Tu nos oriente a nos enxergar da maneira com que Tu nos enxerga. Mesmo não tendo recursos, mesmo passando por dores e aflições, Tu não nos vê como um derrotado, porque Tu não se atenta para a nossa aparência, nem para a nossa estatura, mas Você nos vê como uma pessoa de valor, sem se importar com as circunstâncias da nossa vida hoje. E é isso que me ajuda a prosseguir na caminhada da vida, mesmo sabendo que
a noite chega, mesmo sabendo que os abismos estão à espreita, mesmo sabendo que os ferozes animais podem me atacar. Mas eu sei que tu se importa comigo e não com as minhas circunstâncias. E muito obrigado, porque tu me vê como um guerreiro vitorioso. Por mais que as lutas e as dificuldades sejam densas, sabemos, e eu quero ter a certeza sempre de que tu estás conosco. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela paz, obrigado pela vida, pela alegria. Obrigado por transmitir, Senhor, a todos nós a tua mensagem através desta emissora que vem trazendo paz, vida, alegria e a mensagem do Evangelho. Oro pelos enfermos, por aqueles que estão em prisões, oro por aqueles que estão nos seus locais de trabalho, que possam produzir com alegria. Oro para os profissionais liberais, os líderes das empresas, que sejam abençoados nesse dia. Oro, Senhor, por toda a nossa equipe aqui na Rádio 88 FM, nossos diretores, Edson Albertazzi, Alice Albertazzi, que a tua bênção seja sobre eles. Que nós possamos nos ver como joias preciosas em tuas mãos. Assim eu oro em o nome de Jesus Cristo e que assim seja. Amém.